Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 20 e 21. Diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Quero meditar com os irmãos sobre a humanidade, especialmente neste mês que celebramos o Dia das Mães e celebramos também o mês da família, pensar um pouco sobre esta questão. Porque Eva, e eu gostaria de falar sobre Eva, ela é um exemplo muito claro para nós sobre a natureza humana, sobre o que é a humanidade. Eu gostaria de pensar a respeito disso, porque quando ainda jovem, li um livro de um grande escritor, um grande pensador, Paul Tournier, em que ele falava sobre o casamento. E uma das coisas que ele falava é que ele tinha a impressão de que a mulher seria mais moral do que o homem. Por conta, diante das circunstâncias dele, da história de vida dele, ele dizia que por conta dos homens saírem de casa para trabalhar, tinham esse trabalho externo, eles estavam mais sujeitos à corrupção. Enquanto a mulher, que naquela época tinha um trabalho mais caseiro, estava menos exposta à corrupção do ser humano. E por conta disso, ele tinha essa impressão dessa moralidade mais elevada das mulheres. O tempo foi mudando e eu acredito que uma das grandes descobertas e uma das grandes decepções que eu tive no ministério foi descobrir que as mulheres são exatamente iguais aos homens. Elas são capazes de cometer os mesmos atos corruptos que um homem é capaz de cometer. Eu brinco que essa é uma das grandes decepções, porque seria muito bom se as mulheres tivessem um senso de moralidade mais elevado que os homens. A verdade é que quando elas são expostas às mesmas circunstâncias que o homem, elas cometem os mesmos erros e têm as mesmas virtudes, não importa nessa questão o seu sexo. Isso acontece. E aqui nós encontramos exatamente isso, é nisso que eu gostaria de pautar a minha reflexão para, por vezes, tirar de sobre uma mulher esta ideia de que ela é um ser tão virtuoso que ela parece um anjo. Na realidade, a mulher é um ser humano. Ela faz parte desta humanidade e sofre todas as pressões e tem todas as carências de qualquer ser humano. E também pode receber ou ser alvo desta graça de Deus sobre a sua vida. Por isso que eu disse que com Eva aprendemos muito sobre a natureza humana. É interessante quando você vai ler Deus criando este ser humano, lá em Gênesis no capítulo 1, 26 e 27, é dito exatamente isso, que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem e a mulher foram criados por Deus, recebendo de Deus a sua imagem e semelhança e recebendo as mesmas características dessa doação que Deus faz ao ser humano do seu espírito, um pouco de si, da sua inteligência, da sua racionalidade, das suas emoções, da sua capacidade criadora, da sua moralidade, da sua ética, da sua volição. Tudo isso está tanto no homem como na mulher, porque ambos foram criados à imagem de Deus. A mulher é, portanto, igual ao homem, nem melhor, nem pior. Essa luta que nós encontramos na nossa sociedade hoje, algumas pessoas partem para um tipo de revanchismo, não é?
ou uma destruição do masculino para poder afirmar o feminino. A Bíblia, desde o início, mostra que homens e mulheres devem viver em harmonia porque ambos são seres humanos, seres criados à imagem e semelhança de Deus, e disto decorre a sua dignidade, a sua importância, o seu valor para Deus. Deus não gosta mais de homens ou gosta mais de mulheres. Ele ama igualmente a todos. Eva é uma prova disso. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, recebendo nessa doação da sua imagem tudo de bom que Deus poderia doar ao ser humano. Ela, portanto, não é nem igual, nem pior que ninguém. Inclusive, como lemos, ela é a mãe de todo ser vivente, mãe de toda a humanidade. Aprendemos também, nesse capítulo 3, que Eva foi criada um ser livre. A partir do verso 6 do capítulo 3, diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ela é feita um ser livre para tomar decisões, para decidir o que vai fazer com a sua vida, para decidir que desejos, que anseios vai cultivar em seu coração. E apesar de ser tentada pela serpente nesta ocasião, é Eva quem decide o que vai fazer. Não é ali, naquele caso ainda, não é o seu marido que decide por ela, não é o seu pai que decide por ela, não são as circunstâncias que decidem por ela. É Eva quem decide tomar do fruto, comê-lo e dá-lo ao seu marido. Isso é algo interessante que Eva, sendo mãe de toda a humanidade, transfere também para toda a humanidade essa característica. Essa é uma característica hereditária que passamos de geração a geração, essa busca pela liberdade, este exercício do nosso desejo, das nossas decisões sobre a nossa vida. E por ser um ser livre, essa liberdade que Eva tem a coloca sujeita a algumas questões, a algumas contingências da sua liberdade. A primeira delas é que ela pode ser tentada. Isso é muito importante, porque, como eu tenho afirmado, toda liberdade traz consigo uma responsabilidade tão grande quanto. E aqui acontece exatamente isto. Eva é livre, e Eva é livre para tomar decisões, para decidir o que vai fazer com a sua vida. E é por isso que no verso 7, os olhos dela são abertos diante da tentação, porque ela pode tomar agora decisões. Isto é fruto da sua liberdade. E decisões erradas, como a que ela tomou no verso 6, podem acarretar em pecados. Existem decisões erradas que nós tomamos que simplesmente são decisões que não mudam a nossa moralidade, não mudam a nossa relação com Deus. Você decide não seguir a orientação do GPS e é obrigado a dar uma volta maior, errar o caminho. Isso não muda o seu comportamento com Deus, a sua relação com Deus, a sua moralidade, a ética. Só mostra que você é livre exatamente para tomar decisões. Mas há outros tipos de decisões que mexem com a nossa relação com Deus, que são desobediências declaradas, não ao GPS, mas decisões declaradas, decisões contrárias, declaradamente desobedientes contra aquilo que Deus tem orientado para a nossa vida. Isso se chama pecado e é exatamente o que acontece aqui nos versos 6 e 7, quando ela desobedece aquilo que Deus havia dito, e no verso 7 diz que os seus olhos, os olhos dos dois, de Adão e Eva, de ambos, então, se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram para si folhas de figueira para cobrir-se. Esse ser livre,
uma das contingências da liberdade é tomar decisões erradas e decisões que são contrárias à vontade de Deus, são pecados. E Eva mostra que sofre as consequências do pecado. Eu não diria nem que as dores de parto que Deus diz que vai multiplicar quando chama a atenção de Eva seria o grande problema que toda mulher enfrenta. Creio que o grande problema que toda mulher enfrenta é aquilo que está no verso 8, quando diz que, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor então perguntou ao homem: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Talvez esse seja o grande problema que todo ser humano vive, que é ter medo. Medo da morte, medo do próximo, medo das circunstâncias, medo da própria vida, mas especialmente ter medo de Deus. Não ter mais um relacionamento próximo com Deus. Viver agora fugindo de Deus, porque eu vou ser confrontado por Deus. Eva sabia do que havia feito. Adão sabia do que havia feito. Haviam desobedecido a Deus. Isso fazia com que eles fugissem da presença de Deus. Não quisessem estar na presença de Deus. Por quê? Se Deus só tinha bênção para trazer sobre as suas vidas. Porque agora eles sabiam das consequências do seu pecado, da sua desobediência. Talvez esse seja o grande problema que todo ser humano vive e um problema hereditário acarretado pelas suas decisões diante da liberdade que tem. O verso 13 ainda diz que o Senhor perguntou então à sua mulher: o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Uma outra consequência tão grande que existe na humanidade por conta disso é a sua incapacidade de assumir as suas responsabilidades. Este medo faz com que fuja da presença de Deus, de que não queira ser confrontado com Deus e também de jogar a sua responsabilidade para outra pessoa. Você não quer nem ser confrontado pelos seus atos, pelas suas decisões, mas também prefere empurrar este problema para frente, para outro. Isso acontece com Eva, com Adão, que diz que o problema foi a mulher, com Eva, que diz que o problema foi a serpente, mas cada um tomou a sua decisão, exerceu do seu livre arbítrio, da sua liberdade de tomar decisões. É assim que Eva representa toda a humanidade. Ela é alguém que, sendo criada à semelhança de Deus, é livre para tomar decisões, e algumas decisões são erradas, e são mais que erradas, são pecados, porque vão contra a vontade de Deus. Assim é que decisões erradas, que são pecados, geram distanciamento de Deus, fuga da presença de Deus e a falta de assumir a responsabilidade pelos seus atos. É interessante que o pecado não mancha ou não acaba com aquilo que Deus deixou no ser humano. Uma das características que Eva nos mostra é a sua capacidade de amar, de sentir-se, de ligar-se ao próximo. E lá no capítulo 4, verso 25, diz que Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. É interessante que depois de toda aquela história de Caim invejando seu irmão Abel, o mata, e Eva então tem outro filho. E quando ela tem esse outro filho, ela diz que Deus o deu, já que Caim havia matado Abel. Ela fala o nome de
de todos os seus filhos, dos vivos, bons e maus, não importa se Caim é bom ou mau, mas ela cita o seu nome como sendo seu filho, de Abel, aquele que já partiu, não deixou de ser seu filho, e de Sete, agora, que surge para renovar a sua vida. Entendendo que tudo isso foi fruto da obra de Deus sobre a sua vida. Foi Deus quem deu seu filho, esse novo filho que ela tem agora. Ela continua se comportando como mãe, tendo um amor que extrapola muitas vezes a nossa capacidade de raciocinar sobre isso, porque ela ama todos os filhos. Não importa se são bons ou ruins, se estão vivos ou mortos, são seus filhos. Como eu disse, isso mostra o que é a humanidade. Com Eva, aprendemos muito sobre a humanidade, sobre a sua imagem que tem de Deus, porque foi criada a imagem de Deus, sobre a sua liberdade que recebeu por ser semelhante a Deus e pela sua responsabilidade de tomar decisões e decisões que agradem a Deus e não que criem problemas e pecados contra Deus. Mas é interessante que esta Eva, como lemos, ela é mãe de toda a humanidade, mas é também aquela a quem o Senhor veste com roupas de pele. É interessante que quando o homem e a mulher tentaram fugir da presença de Deus, eles fizeram para si roupas de folhas de figueira, que são completamente incompatíveis com a pele humana. Elas causam irritação, elas não são boas para isso. Os estudiosos dizem que nesse episódio Deus faz o primeiro sacrifício. É Ele quem cria esta primeira ideia de que o pecado precisa de sangue para ser redimido. E aqui Ele teria matado algum animal para tirar a pele e de fato então cobrir a nudez de Adão e Eva. Pecadores são fruto, são alvo da graça de Deus. Aqui, mais uma vez, é Deus que vem ao encontro da necessidade do ser humano. E esta mulher, que representa toda a humanidade, que é mãe de toda a humanidade, que exercendo o seu livre-arbítrio, tomou decisões erradas, pecou contra Deus, ficou com medo de Deus, fugiu da presença de Deus, é buscada por Deus. E ainda que haja consequências para o seu pecado, há um Deus que quer cobrir a sua nudez, que quer suprir a necessidade que ela tem de se relacionar com Deus. E é Deus quem faz o sacrifício para poder dar condições ao homem e à mulher de continuarem vivos. É assim que nós aprendemos com Eva, com esta mulher, com a primeira mulher. Eu gostaria de, nesse mês, continuar falando sobre mulheres, mães. Neste primeiro dia, lembrarmos que Eva é um ser humano, comum, normal, como eu e você, que pecamos contra Deus, que temos liberdade de tomar decisões e por vezes tomamos decisões erradas. Muitas vezes pecamos contra a vontade de Deus, mas nós nos relacionamos com Deus que continua vindo atrás de nós, na nossa direção, para saber onde estamos, o que cometemos e suprir a nossa necessidade de perdão, de um novo começo, de uma nova caminhada. Eu quero convidar você a abrir-se para esse Deus, a não temer ser confrontado por esse Deus, a não temer ter este relacionamento com Deus, porque Ele tem aquilo que precisamos. Ele tem as suas peles para cobrir a nossa necessidade. Quero convidar você a orar neste instante. Deus querido, mais uma vez te agradecemos por este momento tão especial e nos lembramos, ó Deus, daquilo que a Tua palavra diz a respeito desta primeira mulher, deste primeiro casal,
e nos identificarmos com Ele, também na sua liberdade, também nos seus erros, mas especialmente, ó Deus, também como sendo alvos da Tua graça. E nós te pedimos, ó Deus, que a Tua graça venha sobre nós, mais uma vez, cobrir, ó Deus, toda a nossa necessidade. Nós oramos gratos desde já, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
Deus